Hoje é dia 20 de setembro do ano de 2022, exatamente aqui no meu relógio, 5 para as 11, ou 23 horas. Eu quero falar de coisas importantes aqui, coisa que posso resolver só no diálogo. Era aquilo que a minha avó sempre ensinou para mim. O vô era rude, queria já furar as bolas, era o exemplo que eu vou dar. O vô não gostava de bola, barulho de bola. Aí a bola caía no quintal da nossa casa. O vô já pegava a bola e já queria cortar. A avó já ensinava o contrário. Devolver a bola e falar, menino, brinca com a bola lá, para não bater aqui na parede, não fazer. Aí resolvia o problema. No outro dia, estava tudo brincando lá, a bola não caía mais dentro do quintal. Agora o vô não ia lá, cortava a bola, jogava a bola, como nenhuma vez ele jogou assim, que a bola cortada em 500 pedaços, ficava tudo com o ódio dele, e depois estava lá jogando, chamando ele de velho, isso, velho, aquilo. Não adianta. Tem que ser sábio, tem que ter a sabedoria de Salomão. Isso eu aprendi. A minha avó nessa parte era muito esperta, né? Eu tenho até saudade dela. Minha avó fosse viva, estava com 100, já nem sei quanto tempo, 103 anos. 1919. É que muitos de vocês querem que o circo pega fogo. Eu, sinceramente, eu sou um camarada prático. Se o camarada errou, né, o A errou, tem que ser disciplinado. Não são maçons, não. Não vem com essa, são maçons, não. É essa loucura de teoria da conspiração. Todo mundo é maçônico, né? Faz um negocinho assim, maçônico. E eu falei, a Fernanda Brum era amiga da Leia. A Fernanda Brum faz assim. Quer dizer que a Fernanda Brum é maçônica? Não sei. Por isso que eu fiz o vídeo dizendo, então, se a Fernanda Brum é maçônica por faz assim, a Leia também seria porque ela tem amizade com a Fernanda Brum. Porque o que ela quis dizer é que o Davizinho tinha amizade com os camaradas aí que possam ser maçônicos e que ele seria. É uma lógica também. Não fui pastor da IPDA, eu fui obreiro da IPDA. Quando um dia eles queriam me colocar para dirigir uma igreja, eu não estava no culto. Eu estava trabalhando, estava cansado. Meu pastor é Jesus, exatamente, é isso, pastor nosso de Jesus. Ou modificar, né, atualizar ele, né, coisas que não são pecado, biblicamente falando, serem tiradas. Por exemplo, barba. Barba não é pecado. Para que vai disciplinar alguém que está com barba? Até colocar uma norma assim, dizer assim, aqui para pregar tem que ser sem barba, mas em casa, não está pregando, deixa estar com barba. Um exemplo de tantas coisas que, na minha opinião, poderia ser mudado. E olha que eu estou batendo em barba desde 2018. E não só para IPDA, para várias outras igrejas também, que tem algumas aí que são mais rígidas que a IPDA ainda. Tem um vídeo, né? E aí tem aqueles que diz que o cara não prega a palavra. Meu Deus, isso aí. O que eu já falei de todos os assuntos do RI, de todos os assuntos doutrinários mais, vamos dizer assim, cabeludos ou mais fortes, né? Que dá muita polêmica. Já tem conteúdo para tudo. Envio do passado é museu, exatamente. Tem que modificar algumas coisas, né? Mas também, se começar a mudar tudo drasticamente, vai ter uma perda de membros, vai ter mais escândalo, né? Tem que ser aos poucos. Barba, bermuda, camisa. Tipo assim, proibido de usar bermuda no templo, né? Regata no templo. Mas em casa, qual é o problema? Eu estou de bermuda agora em casa. Aí eu dessa doutrina, só fica falando assim, você sem barba fica melhor. Aí já vem o outro dizendo, você com barba fica melhor. Eu fico com barba, olha, sinceramente, eu tenho até uma certa preguiça de fazer barba. Claro que essa minha aqui já deve estar aqui uns 2, 3 meses. Acho que uns 2 meses. Mas eu tenho até uma certa preguiça. E tem um dado momento que tu tanto fazer a barba, em um dia tu já fica barbudo. Aí tem que estar fazendo, às vezes, 3 vezes ao dia. Eu conheci casos de camarada que fazia 2 vezes ao dia barba, porque crescia um monte. Tem que dormir de terno, né? Somos dois, pois é. Sim, tem coisa que o missionário pregava, não tinha base bíblica. O missionário queria dizer que a barba era cabelo, o cabelo é barba, não. Isso aqui, ó. Aqui é cabelo, aqui é barba e aqui é pelo, tá? Um braço aqui. E no fundo, cabelo e pelo é a mesma coisa também. Mas barba vamos dizer, o pelo do rosto, tá? Tem gente que é careca e tem barba. Então, se fosse a questão do cabelo, a pessoa também não tinha barba. Eu tenho meu primo Michel, né? Já vou citar ele aqui. Tá careca, ele que morou comigo, como meu irmão. Uma vez você não tem barba, se você quiser deixar a barba que nem a minha, ele deixa muito maior. E não era para ter, tá careca, né? Se era questão do cabelo.
Ele não tem nada aqui, já perdeu aqui em cima. Tudo. Uma foto minha, jovem, sem barba, magrinha. Essa época eu era da IPDA, eu era jovem. Vocês querem comparar uma coisa lá de quase 20 anos atrás. Quando eu me converti para valer sendo membro da IPDA, eu tinha 16 para 17 anos. Eu era um guri, como disse, né? Era um rapazinho jovem, aberto. Né? E fiquei lá até 20 anos. Claro que, né, teve muitas modificações. Eu não usava barba, comprei tudo certinho. E desde quando eu saí da IPDA em 2009, eu passei a usar barba. Na realidade, a minha barba começou a crescer forte mesmo, com meus 20 e poucos anos. Antes eu tinha uma barba muito rala, se fosse para deixar crescer. Se é que eu tinha barba também, eu nem me lembro. Minha mãe tem quase o bigode, tem que rapar, né? Agora o pessoal da sã doutrina só quer aqui, na hora da relação papai e mamãe. Ah, isso aí é cada um. Na IPDA, né? Vai dizer que o papai e mamãe é os tradicionais, né? Agora, desde que o parceiro queira ou o parceiro não reclame, a parceira faz aquilo que é combinado pelo casal, né? É que eu vou dizer. Apesar de que, acho que já até fiz um vídeo lá no Pregador Bruno G, que a parte traseira não seria correta, que se configuraria sodomia, né? Só o oral que seria. O oral tu já faz. Tem gente que fala, eu não faço sexo oral. Como é que tu não faz, rapaz? Tu beija a tua esposa, isso aí é sexo oral. Ah, mas eu não beijo lá no órgão genital, mas você beija às vezes o seio da sua esposa, ou faz carinho ali, alguma coisa, isso aí já é sexo oral. Aí, a ignorância é terrível, né? Aí fico aí pregando. Às vezes eu acho que eu sou tolo mesmo de pregar para ignorante, porque eu só levo solapata. Eles não querem aprender, assim, fico doido. Sim, é uma coerência, né, Paulo? Todos eles têm casa com piscina e... É porque vazou a foto também. Se não vazasse, não ia ser disciplinado. Sim, ele exigia muito, né? Ah, Cristiano quer que eu fique sem barba, né? Fico com hominho de Zeus, né? Se eu for pela opinião dos outros, eu não ando. Aí vem uma e diz assim: ah, você tá cabeludo, tem que cortar o cabelo. Eu não tô cabeludo. Isso aqui, cabelo pra mim é normal. Cabeludo, eu tive cabeludo quando eu não era convertido, 16 anos, que o cabelo chegou aqui assim, ó, tá? E como o meu é Black Power, só tudo assim pra cima, assim, era um cabelo. Eu tenho, acho que uma foto, eu fiquei um ano sem cortar o cabelo. Você imagina. Isso sim é cabeludo. E depois eu cortava o cabelo que nem surfista, só rapava aqui por baixo aqui e deixava a cabeleira assim. Marcelo só tá fazendo pergunta capciosa, né? Fui casado, minha ex me deixou e casou com outro, e eu não casei mais. Pecado ela que está correto. Se você tem desejo, né? Se ela te traiu, você poderia casar. É que eu entendi, aprendi isso com Pastor Moabel aqui no YouTube, com Mário Persona, duas pessoas que eu recomendo aí, que apesar do pastor Moabel ter falecido esse ano, lamentavelmente, ainda tem vídeos dele aí, explicando por dentro da Bíblia o que é e o que não é. Por isso que a gente tem que estudar. Concordo com a 11, que cada um deveria cuidar de cada um. E aquele vídeo que eu fiz, cada um cuida da sua vida espiritual, é nesse sentido que eu queria dizer. O pastor não deve estar se intrometendo na vida de ninguém, ele tem que cuidar da vida dele, da família dele, só exortar quando for necessário, pregar de uma maneira equilibrada, para não estar incorrendo em erros. O camarada às vezes é extremista dessa, mas não faz nada do que diz, né? Envergonha mais ainda. Não libero logo a TV. Eu não sei se a TV está proibida hoje. Tem TV Smart TV, né? Aqueles telões na série mundial ali, aquilo é Smart TV. Se quiser colocar a internet ali, eles colocam. Então, qual é o pecado? Isso aí, o Lorival já falou isso, sobre isso, antes dele estar doente aí. Pois é, você já está careca. Aí vai da lógica, né? Se o missionário diz que o cabelo e a barba faz parte do cabelo. Então, se você perde o cabelo aqui da cabeça, tinha que perder da barba, né? Que está tudo interligado. Mas a prova é que não é. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Bruno, minha filha é jornalista, você também é? Não, não, não. Gostaria de ser jornalista, apesar de tudo, mas meu pai, certa feita, disse que jornalismo não dá dinheiro, e não dá, não beijo. Até a minha irmã, né? A gente não sabe que eu tenho irmã, meu pai casou com outra mulher, tem uma irmã, e é advogada, mas não dá bola para mim, apesar de. Eu é que fui um dia cumprimentar ela. Aí meu pai disse assim que ela queria também ser jornalista, que ele recomendou não ser. A Deus amou toda dividida, certo? É um cada um na sua filha. Eu acho que essa briga não vai levar nada, exatamente.
A pessoa tem que se limpar. É, infelizmente o pastor Moabel faleceu, eu também gostava muito dele. O pastor Moabel conversou comigo, né? Pra quem não sabe. Ele ligou para mim no WhatsApp, né? Batemos altos papos aí no mundo espiritual. E ficou a últimas frases dele gravada em mim. Ele, coisa assim, normal, né? Fez me lembrar dos meus avós. E ele dizendo: "Ô, irmão, agora eu vou fazer uma comidinha aqui, porque, né? Ninguém é de ferro que não comer aqui." Aí tava se virando até aqui e acabou a ligação. Depois aconteceram algumas coisas assim, né? Meio que defendeu a Flor de Lis lá, não concordei muito. Isso foi em 2019 que ele falou comigo. E depois essa daí me deu um baque grande, né? No início do ano. Tinha uma pastora que dizia que era vaidosa, que não usava. Não, sim, esses extremistas tinham. Os José Nilton foi batizado 4.000 pessoas. No caso da doação, é o seguinte, a minha opinião, né? Se é que ela tem esse desejo, ela vai, arranja um camarada, casa e respeita o camarada. Se não dá mais para voltar pela IPDA porque não arrumaram o regulamento nesse sentido, que assim fique, né? Mas não sei o que se trata necessariamente dela. Vaidade seria até os doses da dentadura. Gostar de estar bonito, de estar bonito, depende, né? Do que seja bonito, mas eu digo de estar bem, né? Com modéstia, não tem pecado, não. E é pecado os irmãos usar bermuda e não é pecado os irmãos usar saia. Pois é, mas isso eu já falei, cara. A Karine Mendes, esposa do Davizinho, repetiu o que o Bruno G falou, só que ela não me deu ali o direito autoral. Ela ilustrou. Se pode mostrar, Porque a lógica da doutrina é o seguinte, dessa aí. Ou as mulheres, como os homens, não mostram as pernas, ou ambos mostram. Se a mulher pode mostrar as pernas, por que o homem não pode mostrar as pernas? Que desejo as mulheres vão ter pelas pernas cabeludas do homem? É mais o homem ter das pernas da mulher. Vamos ser franco, né? Claro que eu entendo, mas estou dizendo, ou os homens e as mulheres usam roupa que tampa as pernas, ou ambos mostram, né? Por isso que ela está numa complicação que nem o Davi Filho, né? Por lá também, né? Ele sabe porque proibia o segundo casamento. Malbec. Malbec. Malbec é o que? É o perfume, né? Esse Malbec acho que eu nunca usei, né? Agora todo mundo sabe meu nome aí, porque eu compartilhei lá, né? Eu sou do pastor Moabel. Eu sou filho do Odair Gomes. Eu sei que é perfume, mas tô brincando. Eu sou filho do Odair Gomes. Você acredita? Já contei essa história no passado, nas redes sociais. Algumas pessoas me perguntaram se eu era filho do Odair Gomes, por causa do sobrenome Gomes, né? Essa seria uma boa, né? Aí, filho de um pastorzão aí. Tá incomodando a Mairenias, filha, né? Sim, não, não é para ser sensual, desde que não seja. Perdão, é para não ser sensual, mas é para se vestir com modéstia, assim, se arrumar e ser higiênico, claro. É que assim, uma pessoa que aprendeu tudo no extremismo, é difícil você ensinar um meio termo. É que nem vaidade, é que nem, melhor dizendo, maquiagem. A mulher, ela tem aquelas profecias lá de Ezequiel, lá, que elas se maquiavam, que Deus adornava a mulher. Até pode, entendeu? Mas é no equilíbrio, não é naquela muita. Vocês entendem? Muita vaidade, aquela coisa toda, aquele extremo, aquela ostentação, a luxúria. Mas tem gente que não consegue aquilo, então mais vale não colocar nada mesmo. Ainda fica julgando aquela que se cuida, assim, né? Não é que se cuida, que gosta. Porque essa coisa de se cuidar é no sentido de se limpar ou de ser higiênica, né? Não é necessariamente usar lá maquiagem, coisa e tal. Isso aí já seria o plus. Mas não é pecado, desde que a pessoa seja equilibrada nesse plus. E outra, desde que a pessoa também não use os adornos, os enfeites para enganar alguém, enganar um homem, enganar uma mulher. Por que Jezabel era uma mulher perversa? Era porque ela usava batom? Não. Era porque ela usava aquele adorno para enganar o profeta Zeu. E porque ela era perversa. Da mesma maneira que uma mulher que não use maquiagem, mas tem intenção de enganar um homem casado, você vê, ela não era a mulher aí da maquiagem. Você vê que ela não era da maquiagem.
da vaidade, entre aspas, mas seduziu Paulo e Elias. Aí que está o pecado. E tem mulher da maquiagem que não seduz Elias. Então você vai crucificar a maquiagem? Se prova que a maquiagem não leva as pessoas a pecar. E sim um caráter da pessoa. E sim um querer da pessoa. Eu acompanhava todos os domingos a live do pastor Moabel, era uma benção também às vezes. É, sim, eu fazia campanha de oração aqui num canal, depois fui pregador, tá? Reunião para dizer o quê? Não entendo. Ah, ver o pronunciamento lá da irmã Irene. Eu já falei aqui no começo da live também, tá? Vai ter o Celebra Nações sertanejo aí. Sertanejo é isso? Não. Como é que é? Nordestino. A Leia já falou. Olha, eu vou dizer uma coisa, pode escandalizar vocês, e não é para que, tomara a Deus que Deus conserve ela, né? Mas a Leia é mais faz aquela coisinha de cabelo que todo mundo só fica naquele pé, que você já viu até um saco. É a irmã aí que não dá escândalo, né? Aí muitos dizem assim, ah, porque a irmã é bonita, porque... Isso é tolice. Uma mulher pode ser um canhão, não estou dizendo que a Débora seja. Pode ser um canhão, ela adultera, ela engana. Essa coisa é caráter. E uma mulher pode ser um avião, entendeu? Pode ser, olha o que eu quero dizer para vocês. Uma mulher pode ser um canhão, ela pode adulterar. E uma mulher pode ser um avião e ela não pode adulterar. Isso depende de cada um. Então é tolice, sabe? É gente que não gosta de uma posição da Débora, já fica raivoso, ou não gosta de uma posição de alguém, já não pode ser assim. A gente tem que analisar o todo, ok? Tudo. E também a Débora é bastante instruída, né? É calma e instruída. Eu gostava muito de MC ali com ela, como o pastor Lorival, né? Até um dia eu falou comigo por causa daquela bateria lá, eu pedi para eles tocar um hino, não sei se eles tocaram, acho que nem tocaram. Mas eu era fã daquele MC cantado, da mensagem cantada, aprendi muita coisa ali também, tá? Ah, eu não vou dizer que a Leia é canhão, é coisa. A Leia, sei lá, quando era mais jovem era outra coisa, né? Depois, com o passar do tempo, não sei se tem uma depressão nela e se descuidou de vez. Mas para fazer isso aí, ela não está descuidada, né? Ai, ai, eu não sei. É, meu sagrado estado do pastor Moabel também. O pastor Moabel é de Santa Catarina, é de Rio do Sul, fica próximo ali da região de Blumenau, né? E eu sou da terra do profeta João Batista. Por isso as denúncias João Batista era destemido. Ele era de Laje, né? Ele nasceu em Laje, mas parece que morava em Floripa depois que virou pastor, obreiro, tal do Paulo Elias. Que já foi disciplinado, segundo fontes, antes da própria Léa ser disciplinada. Só glória, só vitória. Tobinho tá dormindo, tá gemendo, chora, né, Tobinho? Olha, Tobinho. É, meus caras, acho que deu, né? Deu de live, né? Ou vocês querem mais assunto? O negócio é o caráter. O teu nome é Ceia mesmo, Araújo? É Santa Ceia Araújo? É isso mesmo? Nome diferente, né? Ou daí, como segunda imperial, não tem visto? Acho que sim, né? Deve estar em alguma igreja dirigindo aí. Como o Antônio Ribeiro também. Não acho que não dirige igreja, mas está aí como pastor. Tem um monte aí que vocês pensam que está fora, está aí na PDA aí. O pastor Moabel morou em Itajaí. Ele falava muitas vezes, ele nasceu em Rio do Sul, depois foi para Balneário Camboriú, casou em Itajaí, e de Itajaí me parece que foi para São Paulo, em Pindamonhangaba, aí fez o curso lá, o seminário, encontrou a esposa dele de lá, a esposa dele eu acho que é de Goiás, depois foi para o Rio de Janeiro e viajou não sei quanto tempo aí, por muitos lugares. Parece que depois de casado voltou para Santa Catarina também, para Balneário, Itajaí, até ir para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, né? E já estava há mais de 30 anos nos Estados Unidos. O Moabel, eu gosto do Moabel, é parente do meu avô, né? Fazer o quê? Acho que o doido é quando eu falo parente do meu avô. Meu avô era Pereira, meu avô materno. O Moabel também era Pereira. Sim, sim, ensinamento muito centrado na palavra, né? Na sabedoria. O pastor Moabel via meu vídeo. Às vezes ele ficava xingando eu que eu estava, principalmente no caso da flor de lixo, estava falando muito de maneira. No fundo, ele estava certo também, porque a gente se empolga, não está falando do assunto que dá audiência, mas. Ele morou também em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ele morou em muito lugar, né? Foi um forasteiro, como diz a Bíblia, né? Tipo, por conta do evangelho, que ele foi dirigente, aí ele foi para muitos lugares.
É dirigir o Itaboraí, pelo que ele falou. Olha, tomara que Deus permita fechar as portas, sei que eles vão para outra mão, não sei, é teu desejo, né? Se corrigir tudo, vira uma igreja abençoada, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Santa Catarina, não sou do Rio. Sou Catarina. Uma vez uma irmã de, sei da onde que era, ficou incomodada porque eu disse assim, ela perguntou, tu és português? Eu disse, claro que eu sou português. Ele é um português bem arrastado, da ilha de Açores, de Portugal, são os açorianos, de Santa Catarina. Por isso que a gente fala assim, tu diz, oi, 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 né? E fala muito as, dos, essas coisas. Porque lá eles falam assim, e esse é o verdadeiro português, inclusive. Aí eu fui falar isso, ela ficou incomodada. Aí você é grosso. Eu vou brincando, mas é claro, o Catarina é bem português, né? Eles criticam o Catarina, mas nós somos mais bem português do que os demais por aí. E a gente fala um sotaque de Portugal mesmo, né? Desse lugar aí. O Wagner Braga Souto de Pérola, Paraná, e PDA tem muitos erros, né? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar dessa cidade, Pérola, no Paraná. Já ouvi falar de muitas dela, mas Pérola é a primeira. Deve ter só pérola aí, né? Pérola no sentido simbólico como pérola de joia, né? É, não, eu já gostei que ela já deu uma paulada. Olha, não tô doente, não. Parece que viu a minha live, né? Parece que viu a minha live, que eu fui o que falei isso aí. Eu não tenho essa coisa de emoçãozinha, não. Eu gosto da verdade. E vi a minha live, às vezes eles copiam e eu digo. Santa do cabelo preto. É, aquele chororô lá, né? Aquela lá, pois é. E olha que eu admirava ela no sentido de parecer ser maker, né? Até eu fiz um vídeo uma época que ela falava contra usos e costumes. Aí como é que a pessoa diz que é favorável ao doutrina do missionário, tá com o cabelo preto? O missionário pregava contra, né? E depois eu tenho um vídeo que ela diz que tinha muito fado, uso e costume, não sei o que, não sei o que. É umas coisas assim, mas ela só fez aquilo para não perder a amizade com a Leia. E foi amando da Leia, com toda certeza. E dizem, né, que aquela lá tem um boyzinho também, né? Vamos ver se vai ser descoberto. Se vê se isso é bíblico. Jesus disse assim: se você vê seu irmão pecar, você vai lá e exorta ele. Está escrito isso. Se seu irmão aceitar, você ganhou ele. Se não aceitar, não ganhou. Eles vieram me exortar pelo e-mail. Vamos dizer que não fizeram. Já foi direto para o processo. Aí eu vou lá e faço o que foi combinado. Então eles me ganharam porque eu pedi perdão, porque eu fiz a coisa certa. Aí eles vão continuar lá com a mágoa sobre mim porque eu fiz aquilo. Então não liberou perdão, então tá tudo errado. Falando que a Bíblia diz, eu já fiz pregação sobre perdão e amor, e a Bíblia diz que a gente tem que pedir perdão quando está errado. E a pessoa só é perdoada também se pedir perdão. Eu reconheço que às vezes eu exagero, assim, não é que eu exagero, é que eu falo muita coisa que não deveria falar, mas não que eu sou uma pessoa errada. E quando eu vejo que eu falo nesse sentido, eu reconheço meu erro, eu peço perdão, né? Eu acho um ato muito humilde pedir perdão. Ninguém é santo, ninguém é de ferro, todo mundo pode errar na vida, né? E tem erros que dá para consertar, outros já não dá tanto. É o português, tu vais aí, né? Aí fica pregando amor, que não é para processar, que é para orar, deixar na mão de Deus, mas quando é com eles e já vão direto do processo, tu entende essas coisas? Isso é decepcionante. Não, se eu estivesse militando aí, ok. Eu falei outras coisas, eu estou falando de outros casos, porque está aí acontecendo no. Todo mundo está falando, por que eu não posso falar? Portanto, qualquer coisa está processando. A Bíblia diz para a gente sofrer. O amor tudo sofre, tudo espera. Porque, por exemplo, imagina só, eu começo aqui a militar contra eles, vamos dizer assim. É que não presta e não para de falar. E enche quieto na dele sem fazer nada. Tu acha que Deus não vai olhar e vai dizer assim, e vai pensar assim, vai, esse rapaz está fazendo coisa errada. Porque meu cérebro, por mais que está errado, é estar aceitando os erros, ou está quieto esperando em mim. O próprio Deus vai agir. Ou a pessoa que está fazendo a coisa errada vai cair em si e vai ver, baixo, isso é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque não revidou. Ah, mas Jesus, se defender, tem que se defender. Mas Jesus não partiu para processo.
Você vê que Jesus poderia ir lá para Sinédrio processar as pessoas, mas não partiu. Ele partiu para a refutação, o confronto. Lembrando aqui que eu não sou influenciado por ninguém. Eu recebo às vezes comentários, leio os comentários, ou às vezes digo assim, não sei se é verdade. Por exemplo, tem uma irmã que disse que viu um missionário da Miranda em Miami de bermuda. Eu li aquilo e dei a minha opinião. Eu acho que não. Tem que ter a fotografia para comprovar. Se tivesse a fotografia, ok. Aí você imagina processar porque eu li um comentário e fiz um comentário do comentário. Isso é injusto. E no final eu faço a questão: será que isso é verdade? Se isso for verdade, então o Ministério Público tem que investigar. Se for verdade. Aí eles pegam aquela parte, se for verdade, Ministério, para mim, entendeu? Sim, justiça não vale a pena. Tem uma pregação no canal Pregador Bruno G sobre isso aí. É um desgaste, cada um vai ficar mais raivoso ainda. É desnecessário. O diabo trabalha na obra da carne, da raiva, da indignação. Dão brechas. Aqui a Santona, querida, eu sou conhecido pela IPDA como jornalista. O jornalista dá notícias boas e ruins. Se tu não compreende isso, não posso fazer nada. Eu estou dando uma boa notícia. Muito feio tudo isso. Jesus perdoou Maria Madalena. Mas só que Maria Madalena não conhecia a verdade. Vocês confundem uma coisa com a outra. Maria Madalena não era uma filha de berço cristão. Existe uma expressão que muitos não sabem, que é aplicado no crime. Criminosos contumazes. Existem pecadores contumazes. Pecam deliberadamente e não param nunca. É uma compulsão por aquilo. Só Deus para libertar. E se a pessoa querer também, porque Deus também não vai fazer aquilo que a pessoa não quer. O Galvão Bueno aí foi o grande denunciante, né? Seu do Brasil. Ela diz que a sociedade é machista porque o homem pode ter quantas mulheres quiser e a mulher não pode. Ainda que dentro do contexto das feministas ela está certa, mas biblicamente ela está errada, né? Maria Madalena também não vivia no altar pregando e nem cantando, verdade. Ela era uma pecadora. E se arrependeu, não pecou mais, né? Sim, melhor casado que se abrasar, isso eu concordo. Hipocrisia dela, né? Pregar quando eu chego no casamento e ter isso aí, né? Mas vale não ter pregado.